Eu estava pescando sozinho quando aquele bicho estranho apareceu. Naquela noite eu escapei fedendo, como dizem por aí. Eu acompanhei algumas histórias desse canal e lembrei que algumas delas lembram um pouco a minha. E hoje resolvi compartilhar com vocês os terríveis momentos que eu passei. Eu nasci e cresci em uma pequena comunidade nas margens do rio São Francisco, no norte do estado da Bahia. Perdi os meus pais muito cedo e desde os 11 anos vivia com os meus avós paternos. Meu avô se chamava Antenor e a minha avó Teresa. Meus avós sempre foram muito bons para mim e ali eu vivia feliz, apesar de ter que trabalhar bastante. No nosso sítio, a gente vivia do plantio da roça e da criação de bode. Em uma certa noite, a gente dormia tranquilamente até que fomos acordados com uma barulheira danada de cachorro latindo e bode berrando. Eu queria ir lá fora para ver o que estava acontecendo, mas o meu avô me impediu. Aqueles barulhos duraram uns minutos, até que tudo ficou em silêncio. Eu perguntei ao meu avô o motivo dele não deixar eu sair, mas ele disse para eu ficar quieto, que no outro dia a gente conversava. Quando o dia amanheceu e saímos para olhar os animais, a cena que vimos nos deixou chocados. Para nossa tristeza, o animal que tinha atacado o nosso sítio na noite anterior havia matado os nossos 2 cachorros e também mais 2 bodes. Aquela visão deixou meu avô transtornado de raiva. Eu perguntei para o meu avô que animal teria feito aquilo, e ele me disse que aquilo não foi coisa de um animal comum, mas ele não sabia o que era. Eu notei que o meu avô sabia muito mais do que ele me falou. Na manhã seguinte, o meu avô já fez um rolo com seu compadre e adquiriu uma espingarda com ele. Nas noites seguintes, o meu avô ficou de campana, de tocaia, para tentar eliminar o animal que fez aquela barbaridade no nosso sítio. Uma certa noite, eu fui levar uma garrafa de café para o meu avô, e ele de repente começou a dizer que o que atacou o nosso sítio muito provavelmente era um lobisomem. Na época, eu nem sabia o que era isso, mas aí o meu avô me explicou a lenda. Entretanto, eu não via sentido naquela explicação. Um mês se passou e o meu avô já não estava mais de tocaia, e nada demais aconteceu também. Em uma certa noite, o meu amigo me chamou para pescar em uma lagoa que ficava nas margens do Velho Chico. Esse amigo era de Minas Gerais e estava morando na Bahia havia 2 anos. Ele sempre gostava de sair para caçar à noite e às vezes só chegava em casa no outro dia cedo. Mas dessa vez, como era para pescar, ele resolveu me chamar. A lagoa para onde íamos ficava a cerca de 1 quilômetro da casa de uma senhora muito sinistra. Aquela velha era muito falada na região, porém ninguém ousava encostar próximo da sua casa. No meio da floresta, em um local bem isolado, morava a tal velha estranha. Ela era conhecida por todos da região como a velha da Floresta do Diabo. A velha tinha longos cabelos brancos e o semblante totalmente maligno. Ela sempre andava de cara fechada e não dava papo para ninguém. Ela vestia sempre um vestido preto e falava sozinha às vezes. Muitas pessoas diziam que a velha era má desde criança. Contavam que ela tinha feito um pacto com coisa ruim. A terra que ela morava não era dela. Ela morava ali porque o falecido dono do lugar devia antigos favores a ela.
Aquela velha sombria era vista em certas noites, vagando pelas estradas desertas e dando gargalhadas malignas nas madrugadas. Quando chegamos na lagoa, pegamos uns peixes grandes e quase secamos uma garrafa de pinga de engenho. Quando a noite começou a chegar, de repente eu reparei que dentro de umas moitas tinha uma pessoa nos observando. Era aquela velha trevosa que estava ali. Quando ela viu que notamos a sua presença, ela começou a se afastar de costas e sumiu no mato. Na maioria das vezes, a gente pegava bastante peixes e chegávamos a vender alguns na vizinhança. Em uma certa tarde, nós estávamos ali pescando, de boa, e tínhamos feito um trato de voltar ali no outro dia para pegar mais peixes. Mas quando deu umas 6 e pouco e a noite começou a cair, meu amigo começou a suar muito e a ficar desinquieto e estranho repentinamente. Uns minutos depois, ele começou a passar mal, vomitar e a se estribuchar no chão de tanta dor que ele sentia. Segundo ele, certamente, o mesmo tinha comido algo que não lhe fez bem. O jeito foi irmos embora. Geralmente, a gente só saía dali umas 9 da noite. Porém, naquela noite, voltamos mais cedo, devido aos motivos mencionados. No outro dia, quando eu ia sair para a lagoa, meus avós ficaram falando para eu não ir, pois aquela noite seria de lua cheia. Eles também fizeram questão de me lembrar do monstro que matou os nossos cães. Contudo, eu insisti em ir, pois a gente já tinha ido ali várias vezes e nada de mal aconteceu. Passei na casa do meu amigo e sua esposa disse que ele tinha saído para o rumo da mata e que tinha deixado o recado que ele não poderia ir comigo dessa vez, pois ele ainda estava ruim do estômago e com uma desinteria braba. Confesso que ir para a lagoa sozinho não tinha muita graça, mas mesmo assim decidi ir, nem que fosse só. Eu ia tentar pegar uns peixes que inclusive foram encomendados por uma senhora que morava em um sítio ali por perto. Quando cheguei na lagoa, era finalzinho da tarde. Não demorou e eu já tinha fisgado 4 peixes de bom tamanho. Ali naquela lagoa não tinha erro, era só ir e pegar. Quando a noite foi chegando, uma lua clara e bem grandona começou a surgir, o que deixou o horizonte com uma beleza magnífica. Tomei uma pinga e continuei por ali para ver se pegava mais alguma coisa. Mas o tempo se passou e eu não peguei mais nada. E como ficar ali sozinho era muito chato, eu resolvi ir embora para casa. Peguei os peixes, arrumei a minha traia, mas quando peguei a minha peixeira para guardar, vi 2 olhos brilhando dentro do mato e fiquei sem saber o que era. O vulto pareceu um cão grande e o animal fazia uns barulhos totalmente esquisitos. E subitamente me lembrei das palavras do meu avô e na hora comecei a recuar lentamente em direção das águas. De repente, o que estava lá dentro do mato avançou uns 3 metros e se levantou como um grande urso negro. Aquilo devia ter uns 2 metros de altura e era uma figura absolutamente demoníaca. Aquilo não fez cerimônia e veio com tudo para cima de mim, me dando um susto daqueles. Entretanto, eu joguei as minhas coisas no chão e pulei na lagoa. Nadei para bem longe e aquela figura ficou ali na margem, dando uns urros grotescos e andando de um lado para o outro, mas aquilo não entrou na água. De onde eu estava, eu ouvi aquela besta
abocanhando e devorando os meus peixes com muita voracidade. Depois que aquela fera terminou a sua refeição, ela ficou parada me olhando por alguns minutos. Na sequência, aquilo se entocou no mato e reapareceu por umas 2, 3 vezes, enquanto eu fiquei ali tremendo de medo e de frio. Eu rezava que se eu saísse daquela enrascada, eu nunca mais sairia sozinho à noite. Em um determinado momento, aquele monstro se embrenhou no mato em grande velocidade. Eu só ouvia o tropelo daquilo se afastando para longe. Depois de uns 10 minutos, aquele ser demoníaco deu um uivo muito alto, mas deu para notar que aquilo já estava bem longe. Eu ainda fiquei por ali mais uma meia hora e não ouvi mais nada. Como ali estava muito frio e o bicho tinha sumido, eu resolvi ir embora dali. Mas essa decisão desesperada e imprudente foi o meu maior erro. Saí da água cuidadosamente, peguei as minhas coisas e nem achei a minha faca, que havia caído com o susto de antes. Também eu não era doido de ficar procurando. Foi logo e eu peguei a estrada de casa. Depois que eu tinha andado menos de 200 metros, eu comecei a escutar um barulho de folhas e galhos se quebrando em cima do barranco dentro do mato. Na mesma hora, escutei um rosnado baixinho que me fez arrepiar por inteiro. Quando eu fiz menção de voltar correndo para a água, aquela fera reapareceu com um salto no meio da estrada e ficou entre mim e a lagoa. Mais de perto, deu para ver que aquele monstro tinha feições humanas, mas tinha a boca muito grande e o focinho um pouco alongado. Eu tentei correr, mas depois de poucos passos, quando eu me virei para olhar, aquilo saltou em cima de mim. As garras daquele diabo atingiram a minha perna e a dor foi imensa, e na hora só senti o sangue quente escorrer. Ficar cara a cara com aquela besta fera era algo enlouquecedor para qualquer um. Em seguida, aquele monstro tentou morder o meu pescoço e eu me defendi colocando a minha mão esquerda na frente. Nesse momento, aquela criatura arrancou 2 dedos meus com uma mordida. A minha sorte foi que eu consegui alcançar a minha garrucha. Imediatamente, apontei para cima e dei 2 tiros naquela fera. Não sei se os tiros pegaram embaixo do queixo ou no peito daquilo. Só sei que aquele cão saiu correndo e gritando de dor pelo sertão adentro. Eu não tinha mencionado antes, mas quando meu avô estava me aconselhando mais cedo naquele dia, como eu não quis atender o seu pedido, então ele foi lá dentro e trouxe a garrucha carregada e entregou nas minhas mãos. Não perdi tempo, eu tinha que sair dali e rápido. Entretanto, voltar para a água seria uma fria, literalmente. Porém, eu ainda estava muito longe de casa, e se eu prosseguisse naquela estrada em direção do sítio e aquela criatura infernal me atacasse novamente, era provável que eu não escapasse com vida novamente. Afinal de contas, quem tem 7 vidas é gato. Eu andei arrastando a perna um pouco para mais longe e subi em uma árvore bem alta, ali na beira da estrada. Lá em cima, eu me senti mais seguro, apesar das dores e dos ferimentos. Eu não ia descer dali enquanto não raiasse o dia. Lá em cima, eu ficava matutando
Quem seria a pessoa que foi até aquela mata se virar no capeta para me fazer o mal? Na hora, me lembrei daquela velha catimbozeira que ficou a nos observar de dentro do mato. Para mim, se alguém poderia virar um lobisomem, esse alguém seria ela. Quando era por volta de meia-noite, eu comecei a escutar uns trotes de um animal vindo na estrada e o meu coração disparou novamente de medo. Mas quando aqueles passos se aproximaram, eu olhei direito e vi que era o meu avô montado no seu burro. Quando ele passou próximo da árvore, eu chamei por ele e logo o velho perguntou que diabos eu estava fazendo ali em cima. Eu rapidamente falei sobre a aparição do terrível lobisomem. O velho mandou eu descer logo dali e montar na garupa do animal. O meu avô disse que como eu demorei a chegar, ele se preocupou e veio ver o que tinha acontecido. Meu avô Cabra da Peste estava com uma espingarda e um facão amolado na bainha da sua cela. Logo o velho passou o facão para mim e seguimos para o nosso sítio, atentamente e sem falar mais nada. Quando chegamos em casa, eu falei com meu avô sobre a velha. Ele falou que ao amanhecer ele ia na casa dela tirar essa história a limpo. O velho suspeitava que foi a velha esquisita que havia atacado o nosso sítio quando ela estava com o cão no couro. Como morávamos longe de hospital, minha avó fez uns remédios caseiros e disse que aquelas feridas na minha perna e na minha mão iam cicatrizar naturalmente. Quando deu por volta de 6 da manhã, meu avô deu dinheiro na casa da velha. Mesmo com muitas dores, eu resolvi ir com o velho. Quando passamos na frente da casa do meu amigo, a moradia dele estava trancada. Nós achamos estranho, pois esse meu amigo levantava rente com as galinhas. Quando chegamos na casa da velha, as portas estavam abertas e o piso de chão batido estava cheio de marcas de sangue. Ao seguir aquelas manchas vermelhas escuras, vimos que elas saíam da porta da cozinha e seguiam em direção da mata virgem e densa até sumir. Não sei como aquela velhinha morava ali, pois dentro da casa não tinha quase nada. Havia ali apenas uma cama velha, um fogão a lenha e poucas panelas amassadas, entre outras coisas. Na volta, o meu amigo e a sua esposa estavam em sua casa, e meu avô e eu contamos aquela história maluca para eles. Os dois ficaram sem acreditar no que ouviram, mas quando eu mostrei os meus dedos, eles ficaram boquiabertos. Meu camarada das pescarias, que aliás é meu amigo até hoje, disse que tinha amanhecido um pouco melhor, mas que tinha se levantado há pouco tempo, pois aquele mal-estar havia deixado ele muito cansado. Ficou provado que realmente a velha era o monstro, pois depois daquela data ela nunca mais foi vista. Aquela casa continuou com as portas arreganhadas, e com o passar dos anos, aquela tapera velha foi ao chão. Ninguém soube se o lobisomem morreu ou se aquele Satanás foi assombrar outro lugar, mas pelo menos na nossa região, aquela besta fera não apareceu mais. Boa noite.